Você acorda todo dia e já sente o peso da obrigação antes mesmo de abrir o olho. Levanta no susto, com a cabeça cheia e o coração apertado, já pensando em tudo que precisa resolver, já calculando contas, prazos, dívidas e expectativas, e chama isso de rotina, chama isso de vida normal, mas por dentro sabe que tem alguma coisa errada, sente que não era para ser assim, que viver não era para ser só isso, correr atrás de dinheiro o tempo inteiro. Tentar manter tudo funcionando por fora enquanto por dentro você está desmoronando. Ninguém vê, ninguém entende, mas você sente. Sente que está preso num ciclo onde tudo gira em torno de pagar conta, bater meta, entregar resultado, e no fim do mês só sobra exaustão, a cabeça continua cheia, o corpo não aguenta mais, e mesmo assim no outro dia você levanta e repete tudo de novo. Porque foi treinado para isso. Treinado para suportar, para aceitar, para aguentar calado. Como se suportar sofrimento fosse uma virtude, como se viver quebrado fosse nobre, como se ser forte significasse ignorar o próprio limite, mas isso não é força, isso é anestesia, é medo, medo de parar e encarar que a vida que você está levando foi imposta, não escolhida, e se você sente que está vivendo por obrigação e não por propósito, então esse vídeo é para você, porque chegou a hora de abrir o olho e enxergar o sistema que colocaram em cima de você desde que você nasceu. Desde pequeno você foi programado para acreditar que dinheiro é difícil, que é raro, que é perigoso, te disseram que querer demais era errado, que riqueza era coisa de político sujo ou empresário sem coração, te ensinaram a repetir frases como dinheiro não traz felicidade, melhor ser honesto do que rico, o importante é ter saúde, como se uma coisa anulasse a outra, como se você só pudesse ter paz se estivesse quebrado, e você acreditou, porque ouviu isso dos seus pais, dos professores, da televisão, de todos os lados, e ninguém te mostrou outra visão, ninguém te ensinou sobre ativos, sobre valor, sobre autonomia, só te mostraram a trilha da dívida, da dependência, do medo, te colocaram numa escola que preparava para seguir ordens, decorar conteúdo e respeitar autoridade, mas nunca para criar riqueza, nunca para empreender, nunca para ser dono de si, e o tempo passou. E você seguiu tudo certinho, e mesmo assim continua cansado, limitado, sem saber para onde correr. E se sente culpado por isso, acha que o problema está em você, acha que não estudou o suficiente, que tem que se esforçar mais, trabalhar mais, dormir menos, mas a verdade é que você só está rodando dentro de um script invisível, um modelo mental que te faz repetir o mesmo comportamento que mantém você no mesmo lugar, e enquanto você não quebrar essa programação, tudo que você fizer vai ter limite, vai ter teto, vai ter trava, porque o sistema não precisa que você pense como rico, só precisa que você continue funcionando como mais um. Talvez você ache que precisa de sorte, de uma oportunidade mágica, de alguém para te salvar, mas a real é que tudo começa quando você muda a forma como enxerga o dinheiro, porque dinheiro não é só nota, não é só número, dinheiro é energia, é movimento, é reflexo daquilo que você acredita sobre si mesmo, e enquanto você acreditar que não merece, que não consegue, que não é para você, ele vai continuar escapando das suas mãos, porque tudo nesse jogo responde à sua mentalidade. E a maioria das pessoas nunca vai entender isso, porque foram treinadas para se sentirem culpadas por querer mais, para se sentirem erradas por desejarem liberdade, e é por isso que você precisa sair da média, parar de repetir o que todo mundo faz, parar de pensar como consumidor e começar a pensar como criador, como dono, como alguém que entende as regras do jogo e joga com estratégia. Não com desespero, porque o sistema não tem medo de quem trabalha duro, o sistema tem medo de quem acorda. E se isso está mexendo com você agora, se tem algo aí dentro dizendo que você não quer mais viver preso, curte esse vídeo porque isso mostra para o algoritmo que você quer esse tipo de verdade na sua vida, comenta aqui embaixo o que mais te travou até hoje, e se inscreve no canal porque esse é só o começo do que você ainda vai descobrir. A verdade que ninguém te contou é que sair da escassez não é sobre sorte, não é sobre diploma, não é sobre contato, é sobre decisão, é sobre parar de seguir o fluxo e começar a construir o seu próprio. Porque enquanto você continuar fazendo o que todo mundo faz, você vai continuar tendo os mesmos resultados que todo mundo tem, e a maioria vive endividada, frustrada e perdida. Porque nunca parou para pensar no que está fazendo, só segue o roteiro que deram, gasta tudo o que ganha. Trabalha só por obrigação, espera o fim de semana para respirar, e vive apagando incêndio com salário que mal dá para sobreviver. Só que existe outra rota, uma rota onde você entende como o dinheiro se movimenta, onde você aprende a gerar valor, a vender, a multiplicar, a sair da dependência e criar renda com o que tem, sem precisar de aprovação, sem depender de ninguém. Só que esse caminho exige consciência, exige que você encare sua realidade de frente, sem vitimismo, sem desculpa. Exige que você aprenda o que ninguém te ensinou e faça o que ninguém ao seu redor está fazendo, porque só quem tem coragem de pensar diferente vai colher resultados diferentes, e se você continuar esperando a hora certa, o momento ideal, o cenário perfeito, vai passar a vida inteira vendo os outros vencerem enquanto você só sobrevive. Chega uma hora que não dá mais para fingir, você olha para sua vida e percebe que está rodando em círculos, que está sempre começando do zero, sempre se reerguendo de algo que nem era para ter te derrubado,
percebe que está carregando uma culpa que nem é sua, tentando ser forte por todos, enquanto ninguém percebe que você está se destruindo por dentro. E o mais cruel disso tudo é que te fizeram acreditar que isso é normal, que é assim mesmo, que a vida adulta é dura, que sofrer faz parte, e você aceitou. Engoliu, sorriu, seguiu, mas agora tem algo dentro de você querendo sair, uma voz que te chama para um novo caminho, um novo entendimento, uma nova relação com o dinheiro, com o tempo, com a vida, e se você ouviu até aqui é porque essa voz está gritando, está pedindo mudança, está pedindo verdade, e a verdade é que você foi programado para viver no automático, para correr atrás do mínimo, para nunca questionar o sistema, mas agora você tem a chance de quebrar isso, de sair do ciclo, de virar o jogo. E se quiser saber se você ainda está preso nessa programação invisível ou se já começou a despertar, faz o teste que está no link da descrição, responde com verdade, encara o que precisa ser visto, e começa hoje o caminho para se tornar dono do seu dinheiro, dono da sua vida, dono de você.